Nosso próximo palestrante poderia apresentar em uma única frase: liberdade vem com tudo, que todos vocês saberiam quem é. Então, vou apresentar o Rodrigo Silva Saravia Marinho, que é advogado, professor de Direito, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, membro do Conselho Editorial da revista Mises, presidente do Instituto Liberal do Nordeste, membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil e diretor de operações da Rede Liberdade. Convido o Rodrigo para falar sobre o fim da Justiça do Trabalho, que é a grande questão. É um privilégio o Instituto Mises ter vocês aqui, é um sonho realizado. Nós hoje temos Summer School, nós hoje temos especialização em escola austríaca, nós hoje realizamos vários sonhos de várias pessoas que estão aqui. O professor André está por aqui? Professor André, tudo que o Stefan Kinsella falou, você compra o livro do André Santa Cruz, Os Fundamentos contra o Antitruste, e você vai aprender tudo que o Kinsella disse. Tá? Facilmente. Grande professor André, salva de palmas para ele, um dos grandes liberais estão por aqui. Turma, venho falar sobre um tema, como eu falei para vocês, grande maioria da plateia levantou a mão pelo fim da Justiça do Trabalho. Acabar a Justiça do Trabalho hoje é uma necessidade imediata. Todos vocês sabem o quanto ela atrapalha, o quanto ela prejudica. Todos os empreendedores que estão aqui, quem é que tem empresa aqui? Quem é que é dono de empresa aqui? Todo mundo sabe o quanto a Justiça do Trabalho faz mal, né? Quem que já tentou fechar uma empresa aqui? É difícil, é complicado. Esse dia a dia, essa forma de funcionar da Justiça do Trabalho e da aplicação dela, dificulta tremendamente a vida dos empreendedores e, no fim, obviamente, dificulta os empregos, de forma geral. Eu não venho aqui falar sobre a CLT ainda. Tá? Pode ser que nas perguntas vocês me tragam algo sobre a reforma trabalhista. Eu venho falar sobre o fim da Justiça do Trabalho. Eu venho falar como a Justiça do Trabalho ela precisa acabar imediatamente, sob pena de prejudicar todo o mercado brasileiro e como ela é a maior geradora de desemprego do país. Não tem nada que gere mais desemprego nesse país do que algo chamado Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje custa, basicamente, todas as ações judiciais do Brasil, 40% vão para a Justiça do Trabalho. Eu tenho clientes que eles fazem um acordo, mantêm um acordo, assinam um acordo, no dia seguinte eles vão para o judiciário e o juiz os constrange a fazer um acordo de forma absurda dentro do judiciário. É assim que acontece na justiça, que não deveria existir. Hoje são 3 milhões de processos, 70 vezes maior do que a justiça americana, 1000 vezes maior do que o Japão. Hoje nós temos 11,68 bilhões de reais são gastos com a Justiça do Trabalho. R$ 61,24 por cada brasileiro. Ou seja, cada pessoa que está aqui, esteja no mercado de trabalho, esteja fora do mercado de trabalho, ele paga R$ 61,24. Se o custo for somente para quem trabalha, a população economicamente ativa, ainda que não tenha carteira assinada, R$ 125 por ano. Esse benefício, né, aqui aspas, né, benefício, e aí não é o custo da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é quase de graça, para quem não sabe, é a presunção de hipossuficiência na Justiça do Trabalho. Ou seja, o trabalhador entra com ação, aspas, de graça. Essa conta de benefício é o que deveria ter recebido, e muitas vezes de forma absurda e equivocada. O custo total, como eu falei para vocês, é de 11,68 e o benefício dos trabalhadores, não é o quanto tem de prejuízo, porque o prejuízo é total, não há um gap, o prejuízo é de 11,68, o benefício é de 11,280 milhões. Ou seja, nós temos, ainda se fosse nesse critério, quase 500 bilhões de prejuízo que o Brasil paga para essa justiça absurda funcionar. Além disso, eu tenho um número muito pior, né? Fora o absurdo que é o seu trabalho, eu tenho um número que assim você olha para ele, você está brincando, né, professor? Você está achando isso, né, no mínimo absurdo. Eu tenho na Argentina 91 sindicatos, na Dinamarca 164 sindicatos, no Reino Unido 168. E no Brasil? 17 mil e crescendo. Tá? Que bom que na reforma trabalhista, primeiro gancho, a contribuição sindical vai acabar. E essa é uma vitória dos liberais. Gianluca, um amigo que foi diretor de operações do Mises, ele escreveu um texto chamado a Justiça do Trabalho como Tribunal de Exceção. A Justiça do Trabalho hoje não é a justiça para resolver conflitos entre empregador e empregado. Né? Eu brinco que a Justiça do Trabalho é a justiça do trabalhador. Isso não é justiça.
O relacionamento de justiça, eu tenho dois interesses conflitantes, esses interesses precisam ser julgados por um juiz, isento, neutro, ao ponto dele ter imparcialidade para ele conseguir julgar o conflito. Olha o que diz aqui a Justiça do Trabalho de São Paulo. A Justiça do Trabalho é instrumento de distribuição de renda. Resumindo, o seu trabalho ela é uma justiça socialista, criada por um ditador sanguinário canalha chamado Getúlio Vargas. Foi isso que aconteceu em 1937. E é isso que a turma de São Paulo diz. Mas não é só em São Paulo, não. Isso é dito por quase todo o judiciário trabalhista no Brasil inteiro, que a função da Justiça do Trabalho é distribuir renda, é fazer justiça social. Olha a desgraça. No segundo ponto, você tem uma violação expressa à legalidade. Nós temos hoje um tribunal que legisla. Nós temos hoje tribunais superiores do trabalho e tribunal regional do trabalho que legisla. Olha o que o tribunal faz, olha aqui, ó. Artigo 8º, parágrafo 2º da reforma trabalhista. Um exemplo que você vai dar, vou dar aqui para vocês. Lojas Marisa, né? Adorei aquela propaganda. Que linda. A Marisa disse que não é culpa da mãe, né? É culpa do Lula, mas vamos lá. A Marisa contratou uma facção para fazer. Para quem não sabe o que é facção, é a lojinha lá que prepara a roupa, que ajuda, em geral, as pessoas mais pobres, as costureiras. Muito comum, costureiras no meu estado, lá no Ceará. No interior do Ceará, elas produzem lá a roupa e vendem para a Marisa. Certo? O que acontece? A Marisa não tem, obviamente, como ter controle do que é feito na operação lá. A Marisa é uma empresa gigantesca que está querendo funcionar. A Justiça do Trabalho entendeu que poderia vir a haver responsabilidade subsidiária, ou seja, se essa empresa não pagar, paga essa, tá? E além do que, em vez deles notificarem a empresa pequena de baixo, notifica a empresa como trabalho análogo ao escravo. Só um imbecil que não sabe o que é escravidão pode comparar isso a trabalho análogo ao escravo. Mas resumindo, lá nesse caso, a responsabilidade é deles, né? A responsabilidade é deles, da empresa de facção, e acabam querendo culpar a Lojas Marisa ou qualquer outra loja por essa relação. Chega ao ponto de, na reforma trabalhista especificamente, dizer que esse tipo de relação não se para. É como se a responsabilidade fosse minha e eu quisesse passá-la para a Renata. A Renata vai olhar para mim e vai dizer, bicho, teu problema é um problema só seu, não pode ser meu. Nesse contexto, como o tribunal legisla, isso não está na lei, tá? Isso não está na lei, isso está na orientação jurisprudencial, mas se sabe que é tão absurda a Justiça do Trabalho que foi criado um artigo na reforma trabalhista que diz o seguinte: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos. Aqui é importante. Precisou do legislativo dizer, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. O legislativo está dizendo, tribunal, você não pode inventar, não. Você tem que cumprir a lei. Porque a ideia de tripartição dos poderes, eu sei que todo mundo aqui quer que o Estado acabe, mas a ideia de tripartição dos poderes, ela é uma invenção liberal exatamente para limitar o poder estatal. Como eu estou falando de uma realidade atual e não do plano ideal, para mim, isso aqui é um dos absurdos e um dos avanços que a reforma trabalhista tenta corrigir. Uma outra situação é direito a julgamento justo. Para quem empreende, que já teve a infelicidade, outra pergunta, quem empreende aqui e que já foi à Justiça do Trabalho? Né? É legal. Quem empreende e já foi à Justiça do Trabalho, sabe que quando você senta lá, o empresário é tratado como um bandido. O empresário é tratado como um bandido. É um país estranho, né? Você fala mal, o pessoal defende o Lula, defende a Dilma, que são políticos e vivem do dinheiro de todo mundo, e você, empresário que emprega um monte de gente, é tratado como um cara mau. Essa é a realidade da doutrina trabalhista, que fique claro. Lá os juristas aqui têm a obrigação, os estudantes aqui de direito têm a obrigação de mudarem essa realidade. Tem a obrigação da gente conseguir virar o absurdo que é hoje a doutrinação que o André Santa Cruz apresentou ontem nos cursos de direito. Ao ponto, Gabriel, você sabe disso, como está acontecendo na UFSC, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, da professora defender que pode fazer, né, acabar com a turma da direita, ou que, por exemplo, outros professores defendem a morte do pessoal que seria liberal, como já foi dito várias vezes. Eu estava num debate sobre a PEC 55/241, um professor chamado Fábio Sobral, nos vários debates que eu tive lá sobre esse tema, ele disse que eu era endemoniado.
O cara olhou para mim e disse assim, você é um endemoniado. Aí eu parei, né? Eu disse, endemoniado, né? Comunista me chamando de endemoniado. Não funciona. Mas sabe por que ele me chamou de endemoniado? Porque eu defendo as grandes corporações. Porque eu defendo vocês, empreendedores. Que eu defendo as pessoas que movem o mundo. E essa justiça tem essa premissa que vocês que mudam o mundo e vocês que querem empreender e mudar o mundo, no Brasil serão tratados ainda como bandidos, a não ser que todos que estão aqui busquem para mudar essa realidade e entender que prosperar, ser rico, ter uma vida boa e melhorar a vida das pessoas é necessidade. Não fazer um plano perfeito no mundo, mas permitir que as pessoas avancem. E esse é o sonho de todos os liberais. Obviamente, toda forma que a justiça do trabalho se dá, complica a ideia de você escolher empreender. Eu sou professor de Direito há muitos anos, há mais de 15 anos eu ensino na Faculdade de Direito, e uma das coisas que tenho visto e observado é que eu pergunto sempre em sala de aula, quando eu dava aula na graduação, hoje eu dou aula só em pós-graduação, eu perguntava, quem aqui quer fazer concurso público? 80% da sala levantava a mão fazendo concurso público. Eu sempre terminava a aula perguntando, pessoal, curioso, vocês têm noção, Law e Economics, né? Quanto custa e quem paga a conta? Vocês têm noção disso? Nós precisamos, como advogados, permitir que os empreendedores possam empreender, permitir que as pessoas consigam melhorar a sua situação de vida, sair da situação de menor bem-estar social para o maior bem-estar. Ou seja, você conseguir buscar algo melhor, oferecendo algo melhor para as pessoas. E a forma que a justiça do trabalho encara isso, ela prejudica violentamente que a ordem espontânea funcione. Ela prejudica violentamente que essa relação de mercado funcione da forma ideal. Ela prejudica tremendamente que as pessoas, empregado e empregador, possam negociar o seu contrato. Uma vez perguntaram para mim, é porque você nunca quis ter CLT. Nunca quis, nunca terei, nunca espero ter. Mas, infelizmente, na justiça brasileira, você é obrigado, muitas vezes, a fazer isso, apesar de o seu interesse pessoal, a sua busca pessoal, a sua função empresarial, o seu sonho, buscar melhorar de vida, perceber a oportunidade, perceber como é que isso acontece. Em 2014, nós tivemos Copa do Mundo aqui no Brasil, em Fortaleza teve um lance interessante. Para você chegar na Copa do Mundo, você tinha que andar 3 quilômetros. Pessoal, sabe aquele friozinho que estava ontem? Estava bom, né? Estava agradável? Para o cearense aquilo é inverno. É quase neve. Só para entender, é muito frio. A pobre da minha esposa ontem estava sofrendo. Estava frio demais. Certo? Ali é sempre lua. Tem 2 climas em Fortaleza, quente e muito quente. Ou seja, é sempre sol. Não varia. Então você imagina, primeiro jogo, Costa Rica e Uruguai. Chegou lá o pessoal do Uruguai, né? Mais friozinho. Chegou para querer ir para a Copa do Mundo. O pessoal tinha que pegar, não podia entrar de carro, tinha que andar 3 quilômetros numa lua de meio-dia, né, que era Costa Rica e Uruguai. E aí o pessoal lá do Ceará teve uma ideia fenomenal. Botaram uma bicicleta para levar o pessoal na garupa. Para levar até lá. Próximo jogo, Alemanha e Gana. Tinha aquelas bicicletas para 10 pessoas no outro dia. Ou seja, o brasileiro é o povo mais empreendedor, ele se sente empreendedor. E nós estamos o último colocado no ranking para fazer negócio doing business. Ou seja, nós temos a capacidade de mudar esse país e toda a legislação trabalhista e toda a justiça do trabalho prejudica tremendamente que essa possibilidade existe. Aí, Rodrigo, eu te pergunto, e aí? Fazemos o quê? Deixamos de lado? Vamos reclamar no Facebook? Vamos chorar? Não, pessoal, há muito trabalho a fazer. Toda vez que alguém está reclamando muito, eu pergunto, o que é que você está fazendo? Né? Rafael Lima está por aqui? Está lá. Abraço, Raid. Um salve de palmas para ele. Rafael, há uns 2 anos atrás, 3 anos, Rafa, né? 2 anos atrás, eu estava dando uma palestra como essa, lá em Curitiba, né? numa conferência, e o Rafael disse, eu tenho que fazer alguma coisa, e hoje ele é o responsável por atingir o público de 14 até 18 anos do Brasil, e eu sou muito feliz de não só ser um amigo dele, de saber que o trabalho dele é fenomenal. Mas você pode fazer isso sem ser o Rafael, você pode fazer isso de N formas. Entender, responder, participar, debater, entender que as pessoas precisam melhorar de vida é uma necessidade para isso. Primeiro ponto é, Rodrigo, e aí, a política é muito ruim?
Pessoal, meu sonho nunca foi ser político. Todo mundo me pergunta, diz assim, nunca quis ser político. Hoje sou, realidade de vida, né? Por realidade de mudança. Porque, enfim, política não é solução, nunca será solução, nunca vai ser a forma. Política é contenção. Sempre contenção. É a primeira barreira de entrada. Hoje nós não temos contenção nenhuma e a turma da esquerda só metendo pau na gente. Todo dia. A reforma trabalhista é um avanço. Tanto é um avanço que um deputado que ninguém sabia nem quem era Mises, falou de Mises na tribuna. É um avanço. É um avanço. É um avanço violentíssimo e se deve, não sei se o Hélio está por aqui, né, mas se deve violentamente a trabalho desenvolvido há 10 anos pelo Instituto Mises Brasil. Nós chegamos lá. Estamos agora com um público como eu nunca vi na vida. Eu nunca vi tanta meninada na vida na conferência. Estou muito feliz com isso. Você não tem ideia como é um sonho realizado. Então, a reforma trabalhista ela dá uma certa estabilidade. Ela mantém relações entre empregado e empregador funcionando. Ou seja, ela não tira, aspas, né, nenhum direito dos trabalhadores. Não tira nada. Fica lá o artigo, aquela porcaria do artigo 6º e 7º da Constituição, que eu chamo de Carta de Papai Noel, porque aquilo é uma carta de Papai Noel. Né? No artigo 6º e 7º da Constituição, ele permanece estável lá, quando deveria ser revogado hoje. Ele deveria imediatamente ser revogado, e isso melhoraria a condição de vida do Brasil de uma forma muito mais rápida. Nós temos muito menos entraves para permitir que vocês que querem empreender consigam fazer isso. A segunda solução seria a arbitragem. Na reforma trabalhista, ele diz assim, pode ter arbitragem desde que o cara ganhasse bem. O cara que ganha acima de 10 mil reais, ali 11 mil reais, 2 vezes o teto, né, da Previdência Social, esse cara pode escolher a arbitragem. O resto de nós, que somos um monte de mané, né, porque o Estado acha que a gente é um monte de idiota, certo? Não podemos escolher a arbitragem ainda que eu queira, porque não pode, aspas, porque é proibido. No mundo todo, relações trabalhistas são resolvidas por meio da arbitragem. O Brasil, nesse dado eu não sei se é certeza, ele tem mais ações trabalhistas do que o mundo todo reunido. Não duvido que seja. O Flávio Rocha falou isso, mas não duvido que seja. Certo? Eu tenho certeza que são muitas ações trabalhistas a um custo absurdo. Como eu já falei, revogação do artigo 6º e 7º da Constituição. E, por fim, como solução, acabar com a justiça do trabalho da forma que ela é hoje. Para quem não sabe, você tem justiça comum estadual, justiça comum federal. Se eu for tratar relações de consumo, por exemplo, certo? Que tem um código, né, aquela coisa ruim também, chamado de Código de Defesa do Consumidor, ele vai ser tratado dentro da justiça comum. Ou seja, a legislação especializada, ou federal ou estadual, ele pode ser resolvido lá. Essa mesma coisa poderia ser feita tranquilamente com a justiça do trabalho. Isso aí poderia mudar muito. Eu estou aqui para dizer para vocês, principalmente para vocês que são do direito, que nós podemos mudar esse país. Eu acredito violentamente nisso. Eu termino com a frase do Marcel Van Hatten, e eu acredito nisso e brigo por isso, que eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Obrigado. Obrigada, Rodrigo, pelo seu brilhantismo. O Rodrigo é a minha referência de ativismo liberal, né? Quando eu incorporo ser ativista, é no Rodrigo que eu penso. Quando eu estava na praia nesse verão, aí tinham 15 socialistas discutindo socialismo, e tinha um lá tinha o líder, e o líder era muito efusivo e contava histórias e tal. Eu incorporei o Rodrigo Marinho e desbanquei o líder ali, né? Mas foi pensando em você, né, que é uma referência para nós. Eu não sei se as perguntas já estão sendo... Você já tem as perguntas aí? É do Luan lá. Tá. Vocês podem passar, então, para as missetes, elas passam para mim. Vou começar com uma pergunta minha, ok? Quando nós falamos em fim da justiça do trabalho, nós somos acusados de estarmos defendendo empresários. Isso é muito comum de um liberal ser acusado de defender empresários. Tá? Essa é uma acusação típica. Então, eu modifiquei o meu discurso. Eu queria perguntar para ti se tu não achas que seria conveniente, porque, ao defender a liberdade individual, você está defendendo o empresário inclusive, né? Mas não só. Porque, se alguém não quiser empreender, ela pode ficar do lado da praia tomando coco e comendo milho, né, o dia inteiro. A liberdade individual tem essa característica. As pessoas podem fazer o que elas quiserem, inclusive empreender. Então, quando nós defendemos a liberdade individual, eu te pergunto se não seria bom frisar
essa questão de não é uma defesa do empresário, mas é da liberdade, né? Não do empreendedor, mas da liberdade, focar no valor em si. Eu fico com Bastiat, né? Para todos os problemas sociais, a solução sempre recai na liberdade. Eu acredito nisso. E eu acho também um outro ponto. Eu acho que a busca de você dizer que defende o empresário é ruim de forma geral. Eu perguntei aqui empreendedores, porque, enfim, eu estou em casa. É muito bom falar em casa, certo? Eu estou acostumado a estar em debates em lugares mais hostis possíveis, né? O Ciro Gomes não foi, mas em lugares mais hostis, certo? De forma geral. Eu acho que, primeiro, 2 pontos que a gente tem como defesa da liberdade. Empatia não é só uma opção. Ela é uma necessidade para que você convença alguém. Eu amo a frase da minha avó. Minha avó é do interior, tem seus 80 e poucos anos, mora em Baturité e criava galinha. E ela olhava para mim quando era criança e dizia: Rodrigo, não se chama galinha gritando show. E eu acho que a forma de você entender que as pessoas podem mudar de ideia, que você pode respeitar aquelas pessoas que não pensam igual a você, e ao mesmo tempo você ser firme na sua defesa, ela é essencial para convencer alguém de algo. Se você tratar alguém como idiota, a recepção da pessoa sempre será que você o trata como idiota. Eu sei que tem, tá? Mas se você o tratar assim, tá? Você nunca vai conseguir fazer alguém mudar de ideia. Um livro do Thomas Sowell, muito interessante, chamado Conflito de Visões, fala claramente o quão difícil é apresentar essas 2 ideias de visão restrita e irrestrita. A visão irrestrita seria a da esquerda, de forma geral, que não importam os meios, né? Aquela coisa do Bernard Shaw, que ele respondeu na entrevista assim, vamos aqui o Yuri falando aqui no final hoje sobre socialismo, como ele destruiu o socialismo na União Soviética. Em uma das frases foi perguntado para o Bernard Shaw se aquelas mortes todas tivessem acontecido e o socialismo tivesse dado certo, ele concordava com as mortes? A resposta dele é muito singela: yes. Ele só respondeu sim. Foi a única coisa que esse cara disse. Isso é de uma maldade, de um absurdo tremendo, porque eu acredito que nenhuma ideia vale uma vida, né? E aí você vai ter a visão restrita, que é a visão bem Haykiana, né? Renata aqui já se identificou várias vezes como Hayek, com o Hayek, e eu tenho um apreço muito grande ao autor, até porque ele trata sobre direito, que é a minha área, além do Leone, que para mim é o maior autor jurista da escola austríaca. Então você vai ter esses 2 tratando disso. Ele vai falar sobre visão restrita, ou seja, o que importam são as instituições, o caminho importa, a forma importa. Então você entender que o caminho importa e que a forma importa para você chegar a um objetivo, você vai conseguir fazer essa mudança. Mas é muito difícil para quem está aqui entender a lógica de quem está aqui e quem está aqui entender a lógica da gente. Quando você muda uma ideia, você não muda só uma ideia. Você muda toda uma estrutura de pensamento. E você mudar essa estrutura de pensamento, Renata, você tem que primeiro acreditar no que você está falando. Nós temos pessoas aqui que leem violentamente as nossas obras, o que a gente escreveu, o que a gente fez. Por sinal, a minha está aqui, né, que está sendo vendida lá. O pessoal está brincando que eu sou vendedor igual de facas guinso. Né, Alexandre? Certo? Mas, de fato, o que eu falei para o Alexandre é que nós precisamos aprender que o mercado é bom, ele funciona e dá para isso dar certo. Mas, basicamente, nesse livro eu trato do tema de empreendedorismo, né? Apesar do começo parecer bem jurídico, mas eu vou tratar sobre essa ideia de empreendedorismo e como a justiça do trabalho impacta. Mas o que eu falo é, a liberdade tem que ser o primário, tem que ser o exemplo, e a partir disso a gente consegue convencer todo mundo de uma forma gentil, educada e honesta. Ou seja, aquela fase de olhar para você, você é um retardado porque você não entende isso, passou. Nós estamos em outra fase. E essa fase exige uma maturidade e uma inteligência emocional muito maior que a fase passada. Nós vamos vencer, mas para isso a gente tem que saber que o caminho importa. Rodrigo, muitos defendem reformas no sistema trabalhista, mas não o fim da justiça do trabalho, por considerarem a justiça do trabalho mais célere e eficiente do que a justiça estadual, que os trâmites são muito demorados e tal. Possuem medo desse trâmite moroso dos processos, do atendimento ruim. Então, o que dizer a esses reformadores céticos em razão desse problema da morosidade? É fácil, coloca o seu trabalho para ser resolvida pela lei do juizado especial. Ou seja, usa o rito das pequenas causas, que de fato é, e coloca ele nas pequenas causas do juizado especial, que vai ser tão rápido quanto. O trabalho tem 3 fases, a conciliação, instrução e julgamento. Faz igual, o juizado especial faz isso. O juizado especial é uma justiça de pequenas causas, até 40 salários mínimos, e você resolve isso facilmente. Ou seja, se a sua preocupação é o
O rito já existe, é quase igual na justiça comum. Certo? E a maioria dos casos do seu trabalho são até 40 salários. Mais de 90% dos casos do seu trabalho são até 40 salários mínimos. Menos quando o pessoal mente. Né? Porque quem empreende sabe que o cara trabalhou. Eu tenho um caso no meu escritório que o cara trabalhou um dia e pediu 200 mil reais da empresa. Um dia. Foi um dia, ele passou só até 3 horas da tarde e foi embora. Pediu 200 mil reais. Só para vocês verem o absurdo. Né? E não tem dano moral aqui, tá? Só para entender. É só de custo. Até hoje eu fico curioso, né? Quando alguém vem falar para mim, um cliente vem falar para mim, mas Rodrigo, é um absurdo estar na peça. Eu disse, infelizmente papel não grita. Papel não diz que está errado. Então você tem um problema sério em relação ao cara escrever o que ele quiser. Né? E como é de graça, é a lógica de demanda infinita. Quando algo é de graça, ele gera uma demanda infinita. E tem um detalhe. Na justiça do trabalho, é de graça, o cara ajuiza a ação, amanhã não foi para audiência, pode ajuizar de novo. Não foi de novo, 6 meses depois ele pode ajuizar de novo. Só depois disso, o direito vai dar um nome bonitinho para isso, chamado perempção, ele não poderá mais participar do processo. Ou seja, o cara pode ir 3 vezes, não tem consequência nenhuma para ele, a empresa contratou advogado, contratou todo o corpo da empresa dela, o empregado da empresa vai até a audiência, no mínimo a empresa gastou entre 2 a 6 mil reais, entre o mínimo de 2 e o máximo de 6, mais ou menos, só para ir para essa audiência. E muitas vezes essa audiência é feita no local que o cara não trabalhou, porque para quem não sabe, quando você trabalha em São Paulo, a sua ação tem que ser ajuizada aqui em São Paulo, não pode ser ajuizada lá em Fortaleza, onde o empregado foi morar. Eles ajuizam lá e você tem que ir até a audiência para dizer, não é Fortaleza não, é São Paulo. Olha o gasto que é isso. Ou a burocracia que é isso e mais. Hoje é obrigado no seu trabalho pré-reforma, a reforma pretende mudar isso, que seja o empregado da empresa que vai para essa audiência. Então você tirou um cara do dia de trabalho, você tirou um cara do funcionamento dele, você contratou advogado, você fez todo um custo absurdo para essa máquina rodar, simplesmente para dizer que o local de trabalho, local da briga judicial, não é num canto e sim no outro. Olha o absurdo, bicho. É um negócio idiota. O Brasil tem leis idiotas, pensamentos idiotas que prejudicam tremendamente o dia a dia. Só que tudo isso tem uma consequência. É muito caro. Ou seja, imagine para o pequeno empreendedor. Outra coisa que eu sempre falo, Renato. Quando eu defendo os grandes empresários, querendo ou não, eles se defendem. É chato, é burocrático e tudo, mas eles têm advogado, têm um corpo contábil. Isso é muito ruim. É para o pobre. Isso é muito ruim, é para o pequeno empreendedor lá do interior da minha terra, Baturité, que é o interior do Ceará. É muito ruim, é para esse cara. Esse cara que não vai conseguir melhorar de vida. É esse cara que não vai conseguir sair da condição de pobreza para a condição de riqueza. É esse cara que é o prejudicado. E a minha mãe, que era uma empregadora, né, que trabalhava vendendo roupa dentro de um quarto, que era o meu quarto, e hoje é uma pequena empresária lá em Fortaleza, é a dificuldade dessa senhora não conseguir empreender. Então, na minha realidade pessoal, foi vendo o drama da minha mãe, que era empreendedora, meu pai é aposentado do Banco do Brasil, que viu quão mal a legislação trabalhista, a burocracia que existe, funciona hoje. E, como eu trabalho com vários empreendedores, eu sei que esse é só um dos problemas. Se você pensar na legislação tributária, eu não estou falando dela, ela tem 8 toneladas e 2,10 metros de altura. A legislação tributária federal, estadual e municipal. Ou seja, eu estou falando de um entrave. O Brasil é feito para ter vários entraves, vários, diversos. Parece que assim, ele é feito para dar errado. Roberto Campos dizia uma frase que eu gosto muito dela, que ela dizia que o liberalismo tem o Brasil tem 2 saídas. O aeroporto, né, que ele dizia Santos Dumont, né, ou Guarulhos ou Galeão, ou o liberalismo. A ideia de livre mercado, a ideia de liberdade. E é para isso que a gente busca, e eu acho que eles não venceram, mas nós venceremos. Algumas perguntas iguais no seguinte sentido. Colocam aqui que os empresários com muito poder econômico e com uma banca de advogados muito forte, eles teriam poder muito opressivo perante trabalhadores com dificuldade em contratar advogado, em terem profissionais qualificados que os assistisse.
E a dúvida é se a manutenção de um modelo equitativo de justiça do trabalho não seria uma forma de estar compensando uma disfuncionalidade grande a respeito de paridade de armas, talvez, né, entre os profissionais ali. É engraçado. Essa é a pergunta comum feita no Brasil, tá? O coitadinho e o fortão do mal. O bichinho e o fortão. É sempre assim, né? Eu brinco lá no Nordeste que tem o princípio do bichinho. Nós temos o princípio do coitadinho, é o princípio do bichinho. O bichinho, né? Não consegue fazer nada e faz isso. Pessoal, essa mentalidade dessa pergunta, eu tenho certeza que é um baita liberal, mas a mentalidade dessa pergunta, e a pergunta do Brasil inteiro, é uma mentalidade que tem classes. Eu tenho o mal e tenho o bom, né? Foi feito durante 13 anos, né? Homossexual, heterossexual, mulheres e homens, pobres e ricos. Essa é a lógica que esse cara que foi mostrado aqui anteriormente pelo Andrew Duncan, chamado Antônio Grant, né, incutiu de uma forma muito singela em todo o pensamento jurídico. O que é do direito? É muito difícil ser liberal e ser do direito. É porque tem muita faculdade de direito hoje e você passa 5 anos dizendo o Estado é a melhor coisa do mundo, o Estado é a solução de todos os problemas. Nós precisamos equilibrar relações. Pessoal, todo empreendedor sabe e precisa saber que se ele não tiver apoio do seu empregado, ele quebra. É mais ou menos a mesma lógica. Bons empreendedores sabem isso. Não estou falando de crônico capitalismo não, tá? Eu estou falando de empreendedores, de pessoas que estão ali buscando melhorar de vida, atender o cliente, que o cliente volte. Esse cara, estou falando de Odebrecht, OAS, essa turma não. Estou falando de gente que quer vender, quer agradar e quer que esse público volte. Esse cara sabe que esse empregado precisa ficar nele. Um exemplo que eu sempre dou, que às vezes o trabalho prejudica violentamente, é o exemplo da cara que eu acho mais excluído da sociedade possível. Existe um cara, uma pessoa que não é mais excluído do que todos os outros. Essa pessoa se chama ex-presidiário. O cara que pagou o crime. Esse cara não consegue entrar no mercado, porque no mercado de hoje, o salário mínimo hoje, qualquer empreendedor que está aqui sabe que se você paga 1.000 a alguém, o seu custo é 2. Se você paga 2, o custo é 4. Se paga 5, o custo é 10. É padrão. Você pode perguntar para qualquer um que empregue gente aqui, sabe disso. O custo é dobrado. Então, no Brasil, para eu ter um ex-presidiário trabalhando, esse cara tinha que ganhar mais ou menos ali quase R$ 1.900, certo? E, obviamente, o cara está fora do mercado há muito tempo e esse ex-presidiário não consegue entrar no mercado. Vou contar o caso real. Esse caso aconteceu. Chegou um ex-presidiário no escritório de advocacia, há uns 10 anos atrás. Ele chegou e disse o seguinte: João, eu não sei o que fazer, não sei trabalhar. Eu gosto do direito, acho legal esse negócio de fórum, né? Fui muito, porque, enfim, né? Fui preso, conheço. E aí ele chegou para o advogado e disse: vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o salário mínimo na época fosse, sei lá, R$500. Me contrata por 200. 200. Pô, mas não posso, é perigoso, vai ter fiscalização, não sei o que desse bicho. Pelo amor de Deus, eu preciso alimentar meu filho, eu fiquei preso muito tempo, estou conseguindo reagrupar minha família, estou conseguindo voltar minha esposa, meu filho é pequeno, tem 3 anos, eu preciso pagar essa conta, e esses R$200 é a diferença entre meu filho comer e não comer. Esse caso é real, tá? Comer e não comer. Tá, vamos, o cara foi, né, caridoso, não precisava, mas disse, por R$200, vai. Esse cara começou a trabalhar na empresa, começou a melhorar, começou a ser um que chama no direito de paralegal. Esse cara começou a dar um baile como paralegal. Ele conseguia resolver tudo, era o desenrolado. R$200, ele disse assim: patrão, estão me convidando para trabalhar ali por 400. E aí, vou? Disse, não, bicho, você está bem demais, pô, fica aí. Né? Paga os 400. Vários empreendedores devem estar pensando que já fizeram isso na vida de alguém. Né? 400. Aí esse cara disse o seguinte: patrão, já sei, entendo, quero fazer, estou apaixonado por esse negócio aqui. Banca para mim uma faculdade barata do direito, a mais barata ali de Fortaleza que tiver, eu quero fazer, mas eu quero fazer direito. Me ajuda? O patrão olha e diz: pô, vou fazer minha caridade aqui. Ele começou a pagar a faculdade desse cara. Esse cara estudou a faculdade inteira, durante a faculdade o salário dele subiu mais. Esse cara terminou a faculdade toda dele, e hoje esse cara é advogado, muito bem em Fortaleza. Ninguém sabe da história que ele foi preso, né? Pouca gente sabe. Mas esse cara é advogado em Fortaleza hoje. Ou seja, a justiça do trabalho e a regulação trabalhista ia deixar esse cara lascado, ia deixar esse cara pobre,
esse cara não teria condição de ascender de vida. Essa é a realidade não só desse cara que eu vou chamar aqui de Pedro, mas é a realidade de inúmeras pessoas no Brasil hoje que estão na informalidade, por exemplo. Hoje, 44% da população do Brasil não consegue ter uma situação formal. Você diz assim, Rodrigo, esse negócio de Estado é ruim porque não está formal. Eu disse, espera aí, vamos pensar no cara pobre. Esse cara não tem acesso a banco, esse cara não tem acesso a crédito, esse cara não tem como se defender de inflação, esse cara está à margem da sociedade. Nós, liberais, temos que entender que existe uma realidade. E essa realidade, a gente precisa entender que são pessoas que têm pai, que são filhos, que precisam criar gente, que tem educação. A gente tem que entender isso. A gente não está deslocado do mundo. Rodrigo, para ti, tu acabava o estado amanhã? Pô, me dá o botão. Rafa, me dá o botão. Aperto agora. Não tem essa opção. Não existe essa opção. Então, Rodrigo, tu acha ruim que tenha um liberal dentro do Estado? Tem aqui diplomata, advogado estatal, aqui tem. Né? Tem gente em Brasília lá defendendo pra caramba vocês, como assessor que eu sei, de deputado e senador, você não tem ideia como essa turma segura. Rodrigo, eu quero ser, olha para mim, meu sonho é ser promotor, Rodrigo. E aí, viola o meu aspecto liberal? Eu disse, bicho, onde a gente puder estar, vamos estar. Se eu pudesse hoje, né, o sonho do que a turma chama de brutalista, eu detesto essa expressão, mas o sonho que a turma chama de brutalista, apertar o botão e acabar hoje, eu apertava. Não existe. Então vamos ocupar espaços onde for possível, onde for imaginável. Vocês não têm ideia de quanto liberal atrapalha burocrata esquerdista no Brasil. Vocês não têm ideia. Bom, eu vou formular uma última questão, então, para nós finalizarmos, porque em seguida daí o Hélio entra para dar um recado para vocês e aí nós faremos o intervalo. Mas a minha dúvida, Rodrigo, a minha questão para você é a seguinte. Se nós fizéssemos uma reforma constituinte hoje no Brasil, a minha opinião seria péssimo. Por quê? Porque seria o mais do mesmo em termos de socialismo. Nós ainda não temos uma mentalidade para ter a Constituição da Liberdade, que seria aquela Constituição do artigo 1º ao 5º e depois revogava todo o resto do 5º, tudo que não estivesse até no 5º poderia jogar fora. Quanto tempo, sendo bem otimista, você acha se um dia a gente vai ter a possibilidade de ter uma Constituição da liberdade no Brasil? Quando, como e por quê? Pergunta fantástica. É engraçado. Quem é do direito sabe. Uma vez eu estava na sala de aula, naquela época de 2013, eu sempre falo mal da Constituição. Eu acho a Constituição da gente mal feita, mal escrita, mal desenhada, um caos. Eu acho a Constituição da gente uma grande porcaria. Certo? Em 2013, eu estava dando uma aula aqui, no meio, tipo, 9h40 da noite. Eu estava dando a aula dizendo, eu falei que a Constituição era muito ruim, aí alguém respondeu, professor, assim é vandalismo. Aqui no Brasil, falar mal da Constituição hoje, isso está mudando, graças a Deus, falar mal da Constituição hoje é como você falar mal de uma vaca sagrada. É triste isso, porque função de estudante, de acadêmico, não é bater palma não, né? Eu adoro a frase do George Orwell, né? Tudo aquilo que você elogia alguém é publicidade, o resto é jornalismo. E é exatamente a função de quem estuda direito, criticar. Para bater palma, bicho, vai fazer outra coisa, vai para o circo, vai fazer humor lá no Ceará, vai fazer alguma coisa, certo? Mas alguma coisa do tipo. Né? Função de quem estuda direito é esse. De 88 a 92, nós tivemos inúmeros artigos escritos. Né? Um livro clássico chamado O Avanço do Retrocesso, escrito no Brasil, com vários autores. Né? O Bira, acho que, não sei se participou. Por sinal, pessoal, cadê o Bira? Está por aqui ainda? Ah, saiu? Tá? Acabou de sair. Tá? Que é um dos grandes nomes do liberalismo brasileiro, conviveu com essa turma toda, escreveu vários artigos sobre criticando a Constituição. Basicamente, você não vê mais isso. Culpa nossa, que nos calamos. De 93 para cá, praticamente ninguém criticou mais. Aí, quase um tempo, quase 30 anos, sem ninguém criticar a Constituição Federal. A Renata falou uma coisa interessante. Ela disse que do artigo 1 ao 5º a gente gosta. Sabe o que é que não pode ser revogado na Constituição de jeito nenhum? O artigo 1 ao 5º. Todo o resto pode. Olha que legal. Todo o resto, do 5º para baixo, que fala que vida, liberdade e propriedade, né, é uma cláusula pétrea, são direitos humanos. Todo o resto da Constituição, olha que legal, todo o resto da Constituição pode ser revogado.
Depende da gente, pessoal. Não adianta agora pensar em constituinte agora. Nós vamos avançar já já dentro da política, né? No time de futebol, que o Hélio também falou ontem pela manhã. Nós vamos avançar lá, não tenho dúvida disso. Já estamos avançando. Oi? It's happening. Tá? Então, nós já estamos avançando nisso. Então, o momento é muito interessante você pensar que dá para mudar a Constituição sem precisar fazer uma constituinte. Basta maioria qualificada. Né? São 3/5. São 3/5 do Congresso para fazer emenda constitucional. Não é difícil. Basta querer fazer isso. Agora, se você abrir mão da briga, se você disser, não, bom mesmo eu ficar aqui no meu Facebook reclamando de todo mundo que você é socialista. Ah, você é socialista. Tem uns caras que chamam ele de socialista, eu me abro. Os caras que mais fez pelo movimento liberal brasileiro é chamar de socialista. Né? Eu me abro disso. Então, assim, se você não entendeu que a gente tem que avançar em todos os pontos, que é possível mudar, que a gente já está mudando, você perdeu na sua cabeça. Olha a desgraça. Vocês leram, quem leu o texto de Jeffrey Tucker sobre o Brasil? Quem leu aquele texto de Jeffrey Tucker? Pessoal, você fala com os americanos, eles olham para vocês e dizem, bicho, vocês são a bola da vez. Vocês olham para os latino-americanos, nós tivemos com o pessoal da Relial há pouco tempo e disseram, vocês são o exemplo da América Latina. Olha que legal. Você pensar que o Brasil é exemplo para algo. Né? Então, assim, o momento é mágico para a gente. Mas para isso, né, o pessoal diz assim, que estava aqui o professor Echevar, lá da Argentina, da Fundação Liberdade e Progresso, lá em Porto Alegre, mês passado. Ele disse, que legal, muito fácil, né? Vocês conseguem colocar muita gente no auditório. Eu já dei palestra para 5 pessoas, para 3 pessoas. Se me chamasse para bater palma para uma pessoa e falar sobre liberdade, eu estava lá. Certo? Porque eu acho que é esse trabalho de formiguinha, essa estrela do mar, que faz com que a gente consiga fazer isso. E eu conclamo a você do direito, a você que é muito jovem, a você que está em qualquer curso, né, no mercado financeiro, em qualquer lugar que você esteja, eu conclamo a defender a liberdade junto com a gente. Obrigado, senhores. O nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, para que quando estiverem no Facebook, ou na praia, ou no bar, ou nas aulas de direito socialistas, ou em todos esses lugares horrorosos, cheios de parasitas que querem sugar e destruir e criar nada, mas destruir tudo, gostaria que vocês lembrassem de Hayek. Eu trouxe para o Rodrigo, para ele colocar lá no escritório dele, e lembrassem do Rodrigo, dos dois, que são grandes militantes da liberdade individual. Os intelectuais liberais devem ser agitadores e devem derrubar a opinião corrente hostil à economia de mercado. Friedrich von Hayek. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.